Após 113 anos, finalmente uma das luas superiores foi derrotada, e isso abala os planos de Muzan, que declara guerra contra os caçadores de demônio. O episódio começa com um soldado dos caçadores de demônio chegando na cena da batalha e se impressionando com a visão que tem. Ele, ao subir em uma casa para ter uma visão melhor da cena, acha Tanjiro e seus amigos abraçados e logo se dá conta do que havia acontecido. Em sua casa, o mestre Kagaya começa a passar mal, mas mesmo assim, continua eufórico. Algo que não acontecia há 100 anos aconteceu. Eles conseguiram derrotar uma lua superior. Ele diz que isso é um sinal e que finalmente conseguiriam alcançar aquele homem. Muzan seria derrotado nessa geração e por fim a mancha do seu clã seria eliminada. Em outra dimensão, a Lua Superior 3 se dá conta de que foi chamada ali e liga o fato da sua convocação com a derrota de uma das luas superiores. Ele fica imediatamente com raiva desse fato e se joga num pilar que serve como elevador, o levando por todo o caminho até o encontro de uma música. Nesse local, um vaso começa a falar com a casa e dele sai um Oni numerado. Ele é a Lua Superior 5 e seu nome é Gyoko. Ele demonstra uma personalidade deturpada e fala duas opiniões distintas, dizendo que ficou feliz e triste pensando que ele quem poderia ter sido derrotado. Nisso, aparece mais um Oni numerado. Ele é a quarta lua superior e seu nome é Hantengo. Ele diz ter ficado com medo que a casa tivesse o esquecido, visto que faziam 113 anos desde a última convocação, um número ímpar, que ele diz dar azar. A casa pergunta à mulher Biwa sobre Muzan e sobre a primeira lua. Ele teme que a primeira lua havia sido derrotada, mas uma voz pede para ele se acalmar e se aproxima rapidamente colocando a mão sobre seu ombro, dizendo que estava com medo dele ter sido derrotado. Essa é a segunda lua superior. Ele age arrogantemente na frente da casa, e seu nome é Doma. Doma começa a tagarelar com Gyoko, enquanto mantém sua mão no ombro de Akaza, e diz sobre as mutilações horríveis que fez com suas vítimas. Nisso, Akaza manda ele retirar a mão do seu ombro, enquanto parece bem irritado com a situação. Doma se faz desentendido, e Akaza dá um soco no seu queixo, arrancando fora seu maxilar. Mas a regeneração de Doma é muito veloz, e rapidamente seu queixo já estava no lugar novamente. Ele simplesmente sorri para Akaza e fala que ele estava um pouco mais forte. A mulher responde a pergunta anterior de Akaza e os avisa que havia convocado um e que ele estava esse tempo todo ali. Eles o procuram e acham ele sentado num cômodo distante. Ele diz que estava vendo tudo. Seu nome é Kokushibo e ele diz que Muzan já havia chegado. Ao ouvir isso, Akaza entra em choque e Muzan aparece. Ele está numa mesa de laboratório e diz que Gyotaro morreu e que suas luas minguaram. Doma se desculpa pela morte dele, pois ele havia apresentado Gyotaro para Muzan, e isso acabaria sendo responsabilidade dele. E fala que se Muzan quiser, ele arrancaria até seus olhos como desculpa. Mas Muzan diz que não precisa de seus olhos para nada. Muzan também diz que Gyotaro era fraco e que Daki seria a sua fraqueza, e que se ele tivesse lutado sozinho desde o início, teria vencido, mas diz que isso já não importa mais. Ele percebe que está perdendo na ordem daqueles que têm mais humanidade, mas diz não ligar para isso. Doma interrompe o discurso triste de Muzan e o pergunta se ele já havia decepcionado Muzan alguma vez. Mas Muzan diz que eles ainda não haviam exterminado a família Ubuyashiki, nem achado a cura para o lírio azul, e começa a se questionar o motivo da existência de todos eles. Akaza e Hantengo se retraem em meio às palavras de Muzan. Um diz que o Ubuyashiki é um mestre em se esconder, e Doma diz que procurar não é seu forte. Mas Gyoko diz a Muzan que ele é diferente, e que havia conseguido informações que deixariam Muzan mais próximo de seu objetivo. Mas enquanto falava, Muzan arranca sua cabeça e começa a falar sobre seu ódio à mudança, e reclamar sobre o fato de em 113 anos ser a primeira vez que uma lua é derrotada. Ele manda Gyoko não passar informações a ele sem confirmação, e manda eles agirem mais depressa, e fala para Gyoko que após confirmar a informação, ir até lá com Hantengo. Após isso, Doma interroga Gyoko, perguntando sobre a informação que ele havia conseguido, quase o ameaçando. Mas Akaza chega por trás dele e arranca o topo da cabeça de Doma com as mãos, e pergunta se Muzan havia dado alguma ordem a ele, mas nisso, a mão de Akaza é arrancada, e Kokushibo aparece no seu lado. Ele diz que Akaza sempre passa dos limites, mas Doma diz que está tudo bem, e que não se importa nada com isso. Porém, Kokushibo diz que não é por isso, ele diz que isso perturba a hierarquia, e prejudica as relações de subordinação, e fala para Akaza que se ele está incomodado, que ele pedisse uma luta para que mudem a ordem das luas. Mas Doma diz que isso seria inútil, visto que ele não conseguiria derrotar nenhum dos dois, e que entende ele ficar irritado, visto que Doma se tornou um Oni depois dele e já é mais forte que Akaza, e diz que não desviou daquele golpe porque não quis. Mas um ainda segue dando bronca em Akaza. Porém, Akaza diz que ainda dará um jeito de matar Kokushibo, mas o apenas deseja boa sorte para ele. Gyoko, após ver Akaza e saírem dali, pede à mulher Biwa
que organiza o encontro para apenas mandar ele e Rantengo para o mesmo lugar. E vendo todos indo embora, Doma ainda tenta dar em cima da mulher Biwa, mas ela só o manda embora. Em seus aposentos, um subordinado diz a Doma que os seus adoradores haviam chegado, e ele coloca seu chapéu como uma santidade. Um tempo depois, estamos numa cabana, com um homem segurando um bebê e uma mulher não tão bem. O pai do bebê chega e ele é idêntico a Tanjiro. O homem que lhe acompanha, após conversar com ele, diz que iria embora, pois não era certo comer de graça por muito tempo. Mas o pai da criança pede então seu nome, para que fosse deixado para a posterioridade, visto que se não fosse ele os salvar, nenhum deles estaria ali. O homem diz que não é preciso e diz que se for do destino, eles o encontrariam. Ele fala também para Sumiyoshi que ele pode achar aquele espadachim especial, mas ele não conseguiu defender nada que era especial para ele. E vemos Tanjiro acordando no hospital, enquanto chora com esse sonho. E é dito que ele estava em coma há 2 meses desde aquela luta. E o homem que o achou vai até o quarto para levar bolo para Tanjiro. E lá, ele tem um choque com o fato dele ter acordado e por Kanao não ter dito nada. Todos ficam felizes por ele ter acordado, mas Tanjiro está preocupado com seus amigos. Porém, Zenitsu acordou no dia seguinte. O pilar do som saiu simplesmente andando com suas esposas. E Inosuke, que havia ficado por um triz por causa do veneno, tá benzão e agarrado no teto acima de Tanjiro. Ele afirma ter acordado 7 dias antes de Tanjiro, todo orgulhoso, e começa a discutir com todas ali por conta de sua maluquice. E Kanao manda eles calarem a boca, pois Tanjiro havia caído no sono. E uma semana depois, Tanjiro já estava melhor. Inosuke, que melhorou antes, começou a fazer seus afazeres, e Zenitsu estava dando trabalho ao time do qual ele estava fazendo parte. E enquanto Tanjiro agia para recuperar sua forma, ele lembra de sua espada, e lê algumas cartas que recebeu de seu ferreiro sobre elas. Mas elas não são nada boas, e ele segue se negando a fazer outra espada para ele. Então as meninas dizem para ele ir ao vilarejo dos ferreiros, que lá ele conseguiria outra boa espada. E seu pedido é aceito, então uma guia vem buscá-lo, pois o vilarejo é escondido e ele precisa usar vendas e tampões, tanto no ouvido quanto no nariz, e ela o leva na carcunda até lá. No caminho, ele troca de guia diversas vezes, pois a base dos ferreiros de Nichirin é altamente secreta e vital para os caçadores, pois só com suas espadas eles conseguem matar os Onis. E por sinal, a base do líder da organização tem uma segurança ainda mais forte. E chegando na vila, ele tem sua venda retirada e fica surpreso com a construção do lugar. Ele também reconhece que ali tem uma fonte termal e é aconselhado a ir diretamente para a casa do chefe. E se refrescando já na fonte, a Pilar do Amor ouve Tanjiro agradecendo seu guia pela viagem. Na casa do chefe, ele se apresenta como a menor pessoa dali e a mais importante. Seu nome é Tetin. Ele manda Tanjiro fazer reverência como respeito, e nosso menino o faz. O chefe diz que Hotaru desapareceu por estar irritado, e visto sua personalidade difícil, mas Tanjiro diz que a culpa por ele estar irritado é sua, pois ele é quem deixou a sua espada lascar. Mas o chefe diz que a culpa é de Hotaru, quem fez uma espada defeituosa, e promete ensinar-lhe algumas coisas quando ele voltasse. E fala que se Hotaru não voltasse até que o corpo de Tanjiro estivesse apto a voltar a caçar demônios, ele designaria outra pessoa para criar uma espada para Tanjiro. E manda ele relaxar nas fontes de sua vila, que são famosas por ajudar corpos cansados. Enquanto seu guia está apresentando e falando sobre as fontes e seus benefícios, a Pilar do Amor desce a escadaria correndo de encontro a ele, com seus peitos quase saindo da yukata. E quando ela tropeça, ele rapidamente segura seu yukata, impedindo o pior de acontecer. Ela fala para ele que alguém na fonte a ignorou, mesmo que ela seja uma Hashira, e isso havia acabado com seu clima de banho. Mas Tanjiro muda o rumo da conversa, falando para ela o cardápio da janta do dia, apelando para seu lado guloso. Tanjiro vai até a fonte, e lá ele quase é atingido por um dente, e quando procura o responsável, acha Genya e o chama, o qual manda ele morrer instantaneamente. Mas Tanjiro tira sua roupa e pula na água, tentando puxar um papo, mas Genya quase o afoga na água. No jantar, ele está conversando com Mitsuri, que havia comido uma montanha enorme de pratos. E ele fala sobre Genya e sua relação meio conturbada com seu irmão, o Pilar do Vento. Tanjiro estava esperando que ele fosse jantar, mas fica sabendo que ele não havia feito nenhuma refeição ainda. E nisso, os dois resolvem levar comida para ele após terminar. No caminho, Tanjiro pergunta a Mitsuri seu motivo para se tornar uma caçadora, e fica decepcionado quando ela fala que literalmente foi ali para encontrar seu príncipe encantado. Eles não encontram Genya, e Mitsuri precisa se separar deles, pois a preparação de sua espada já está terminada. E nisso, ela deseja boa sorte para Tanjiro, e o elogia por conseguir passar por uma batalha com um Lua superior. E Tanjiro completa dizendo que fará o seu melhor, até que um dia consiga derrotar Muzan,
deixando as duas meninas apaixonadas. Mitsuri fala em seu ouvido que na vila há uma arma secreta para deixá-lo ainda mais forte e diz para ele se esforçar em encontrá-la. Nisso, com a proximidade dela, Tanjiro não aguenta. No dia seguinte, após seu treino de meditação, ele vai comer e fala com Nezuko que deseja encontrar a arma secreta da vila. Ele sai pela floresta em busca do tesouro e acha duas pessoas discutindo e reconhece uma delas como um dos Hashiras, Muichiro Tokito. E com ele está outra pessoa, uma pessoa que Tanjiro já havia visto em seus sonhos. Uma criança daquela vila gritando com o Hashira, dizendo que não entregaria uma chave para ele e que não deixaria ele usar aquela coisa. Tanjiro, vendo de longe, acha que os dois estão brigando e se julga por estar escutando, mas diz que se for o caso, ele teria que apartar. Quando então o Hashira bate na criança e Tanjiro vai para cima dele querendo fazer ele parar. Ele segura a mão de Muichiro, mas nota que ele não se moveu nem um milímetro, mesmo sendo menor e mais magro que ele. Nisso, já irritado com a voz de Tanjiro, Muichiro dá uma cotovelada nele e ainda o chama de fraco, falando ter sido um milagre ele ter entrado no esquadrão de caçadores. Enquanto Tanjiro está no chão, quase assinando com o Vasco, Muichiro sente uma energia estranha na caixa que Tanjiro carrega e percebe que dentro dela havia um Oni e quer se aproximar para averiguar, mas Tanjiro rebate sua mão, puto, e mandando ele não se aproximar. Enquanto Muichiro fica surpreso com a ação de Tanjiro, ele já havia tirado o moleque das mãos do Hashira e estava perguntando se ele estava bem. Mas o pirralho ainda segue falando a mesma coisa, que não entregaria a chave do boneco para ninguém. Então Muichiro começa a falar sobre o que ele está causando e se ele teria noção de quantas pessoas iriam morrer por conta das ações dele. E que ele deveria parar de desperdiçar o tempo de um Hashira, pois ele valia muito mais que o tempo de um ferreiro, que não pode salvar ninguém, pois a única coisa que sabem fazer é a espada. Mas Tanjiro fica puto com ele e dá um tapa em sua mão e começa a reclamar do quão sem noção e cruel Muichiro era. Mas acaba que o Hashira tá poucas ideias e diz não ter tempo para esse discurso chato e coloca Tanjiro para dormir com extrema facilidade. E após um tempo, um outro homem estava para ajudar o garoto a mover Tanjiro dali, mas ao ver que ele já estava para acordar, sai de lá o mais rápido possível. Mas Tanjiro ainda reconhece seu cheiro, porém é enganado pelo menino, dizendo que não havia ninguém ali. O menino agradece por Tanjiro ter salvado ele e diz que acabou entregando a chave para Muichiro. O menino fala sobre o boneco, que é de um tipo especial, ele pode facilmente superar os movimentos humanos. Seu nome é Yuri-ichi, tipo 0. Enquanto falam sobre, eles ouvem um som de espadas se chocando e vão ver. No local, Muichiro está lutando contra o boneco. Tanjiro fica impressionado com o boneco estar lutando de igual para igual com o Hashira e nota que o boneco tem 6 braços e pergunta o porquê daquilo. O menino diz que aquele boneco tinha feito por seus ancestrais, baseado em um espadachim, e que para replicar seus movimentos foram necessários lhe dar 6 braços. Tanjiro sente já ter visto ele e pergunta sobre a pessoa que inspirou o boneco. Mas o garoto não sabe, já que essa pessoa viveu na era Sengoku, há 300 anos atrás. E por ser um projeto tão antigo, está a ponto de quebrar. E para piorar, ninguém da família dos ferreiros poderia consertar ele, já que o menino não tem a habilidade necessária. Tanjiro pensa sobre Muichiro estar enfrentando algo assim, mesmo tendo a idade dele e também ter alcançado o posto de Hashira. E um corvo com cílios longos diz que isso é natural, pois ele é um gênio e descendente da respiração do sol. Tanjiro reconhece o nome da primeira respiração e acha incrível, mas comenta sobre o fato de Muichiro não estar usando ela, fazendo a curva surtar. E nisso, Tanjiro lembra de onde reconhecer Yuri-ichi e que havia visto ele em seus sonhos, mas o corvo começa a dizer que ele tá louco e ele acaba por achar que estava mesmo. E o menino diz para Tanjiro que aquilo poderia ser uma memória genética e que isso é comum em seu vilarejo. A história de que memórias são passadas ou propagadas pelo DNA. Tanjiro pensa que Kotetsu está apenas o consolando e acaba apenas agradecendo. Enquanto isso, Muichiro acerta o boneco de jeito, quebrando parte de sua armadura, e Kotetsu não aguenta ficar vendo isso e foge dali. Tanjiro vai atrás dele e encontra o menino trepado numa árvore. Ele tenta motivar Kotetsu para que ele não desista de seu futuro e que um dia ele possa sim melhorar o boneco. Mas o menino ainda persiste em se achar um fracassado, quando Tanjiro sobe na árvore e dá um peteleco em seu rosto, falando que ele não poderia desistir, e que mesmo que ele não consiga fazer isso hoje, seus descendentes um dia poderão. E assim como Tanjiro quer derrotar Muzan, isso é apenas o começo, e como eles haviam derrotado um Lua superior, era apenas questão de tempo até que seu objetivo se conclua, e consegue convencer o menino a não desistir e assistir todo o treinamento de combate. Mas enquanto iam até lá, encontram Muichiro voltando. Ele terminou o treinamento, pois sua espada havia quebrado, e por conta disso, ele pegou um dos braços do boneco, junto com uma de suas espadas. Kotetsu corre na frente por conta disso, e Muichiro arremessa a espada na cara de Tanjiro, pedindo para ele jogar fora para ele. Tanjiro releva as ações de Muichiro, pois não sente maldade no que ele faz, mas o corvo é maldoso, e o subestima o tempo todo. E com isso, começa a chover. E Tanjiro chega para consolar Kotetsu, e tentar relembrar
ligar o boneco. O boneco, para surpresa dos dois, liga, e Kotetsu, cheio de ódio no pulmão, manda Tanjiro usar o boneco para treinar e um dia dar uma surra em Muichiro. E Tanjiro realmente começa o treino, mas mal sobrevive. Mesmo com 5 braços, o boneco ainda é forte demais. E Kotetsu tá dando incentivo para Tanjiro, enquanto ensina ele a como humilhar Muichiro depois de vencer ele. E com a continuação do treino, Kotetsu se mostra um bom treinador, notando todos os erros e vícios de Tanjiro, ajudando ele a melhorar. Tanjiro continua a apanhar, e ainda sem comida. O treino só dura até agora, pois o boneco está usando bastões de treino. Kotetsu tem um bom poder de análise, mas parece desconhecer o limite dos humanos. Tanjiro continua sobrevivendo por conta da chuva, mas com todo esse treinamento e sem comida, ele começa a atravessar o rio para outra vida. E mesmo submergindo na água do céu, ele sente um cheiro, e com isso, ele analisa o movimento do boneco, os antecipando e conseguindo desviar de seu ataque, e em seguida, acertar o boneco, mesmo que fraco. Kotetsu decide recompensar ele por esse feito, dando comida a ele. E novamente no treino, agora Tanjiro consegue adivinhar pelo cheiro de onde viria o próximo ataque. E ele usa isso a seu favor, para avançar e quase acertar o boneco, mas ele fica com receio de que ele fosse quebrar e hesita em finalizar o golpe. Mas Kotetsu manda ele acertar o boneco e diz que daria seu jeito para consertar ele. E com isso, Tanjiro, mesmo quase sendo atingido, acerta o boneco e cai no chão. E o rosto do boneco se quebra com um acerto, e uma espada se revela, uma espada de 300 anos atrás. E nisso começa uma discussão de Kotetsu querer que Tanjiro fique com a espada e Tanjiro se sentir envergonhado de usá-la. E o garoto consegue convencê-la a puxá-la da bainha, mas ela obviamente está enferrujada. E nisso, Haganezuka aparece após seu ciclo de trembolona, falando ter ouvido a história deles, e dizendo para deixar com ele daqui pra frente, querendo levar a espada embora consigo. Ele consegue tirar a espada da mão dos meninos, mas chega um outro adulto da vila e o desmaia fazendo cócegas nele, a qual é seu ponto fraco e o faz dormir. Ele diz que Haganezuka estava nas montanhas treinando para fazer uma espada mais forte para Tanjiro, já que agora ele também está mais forte. E Haganezuka diz que levaria a espada de Tanjiro para polir, o segredo da família dele, e entrega uma nova para ele usar por enquanto. E no jantar, Tanjiro tá falando que sua priola com seu colega caçador, que tá a ponto de voar em seu pescoço. Tanjiro está sendo amigável com ele, mas ele diz que não é seu amigo, já que ele até quebrou seu braço uma vez. Mas Tanjiro diz que será culpa dele, já que havia tentado bater em uma garota anteriormente. E enquanto Genya grita com ele, Tanjiro nota que o dente que ele havia perdido na fonte estava novamente no lugar, e pergunta para ele o porquê, deixando ele sem graça e fazendo Genya mentir, dizendo que Tanjiro havia visto coisas. Mas Tanjiro ainda tinha consigo esse dente, quebrando o argumento de Genya, que o expulsa dali após não ter como se explicar. E no seu quarto, Tanjiro faz em Nezuko o penteado de Mitsuri, e pensa sobre o porquê Genya estar sempre mal-humorado. E voltando do banho, um dos ferreiros acha um vaso numa escadaria, e quando resolve olhar de perto, é puxado para dentro. Aquele era o vaso do 5 superior, que logo após expele o homem já todo contorcido, dizendo que a carne dos ferreiros obviamente não serviria para consumo, mas que isso seria até bom, pois ele apenas teria que matar todos ali. O 4 superior também está na vila, e os dois planejam acabar com ela, e assim, enfraquecer os caçadores. E de noite, Genya vai até uma cabana procurando alguém, dizendo como um segredo ter que fazer algo escondido de seu irmão. E em seu quarto, Muichiro aparece chamando Tanjiro. Ele pergunta se nosso prota havia visto seu novo ferreiro, o qual o Tanjiro acha que está com Haganezuka, e sugere que eles saiam para procurar. Muichiro pergunta se Tanjiro não tinha mais nada para fazer do que ajudar alguém, e Muichiro buga quando nosso prota de bom coração diz que tudo que fazemos pelos outros um dia será feito por nós. E enquanto eles viajam nessa brisa, alguém chega perto de seu quarto, e os dois sentem. E abrindo a porta, entra por ela o 4 superior. Os dois ficam sem ação vendo isso, e só percebendo aquele Oni quando ele está de frente a eles. Tanjiro logo percebe que se tratava de Oni superior, e rapidamente, Muichiro pega sua espada e ativa a quarta forma da respiração da névoa, o corte da mudança de fluxo. Mas o Oni desvia e aparece no teto. Tanjiro decide não hesitar, pois aquele era um Oni que já matou muitas pessoas, por conta de seu reflexo para desviar de um Hashira, e ativa sua técnica, Hinokami Kagura, acertando o Oni, que não revida, até Nezuko se transforma e entra na briga. Mas Tanjiro pede para que ela não se transforme, pois poderia virar o Oni completo, e Muichiro aproveita para decapitar o Oni com sua espada. E Tanjiro lembra que mesmo decapitando o Oni superior, eles não morrem, e avisa Tokito. Porém, na frente de seus olhos, a cabeça decapitada se transforma em mais um Oni, dividindo aquele Oni superior em 2. E quando cada um deles resolve atacar o seu, a parte com Muichiro levanta o abanador e varre os dois do quarto. Nezuko consegue segurar Tanjiro, mas Muichiro sai voando. E quando eles vêm, agora são 2 Oni, que dividem opiniões sobre estar com raiva e feliz. E aquele que parece raivoso balança seu cajado, fazendo aparecer diversos raios que são mirados em Tanjiro, fazendo ele quase perder sua consciência. Nisso, Genya aparece no telhado,
com uma pistola de 2 canos em sua mão. E com ela, ele decapita os 2 Onis de uma vez, com apenas um tiro. Tanjiro diz que aquela arma tem o mesmo cheiro das espadas Nichirin, e Genya diz ter errado um deles, pegando sua espada e partindo para cima do Oni. Mas Tanjiro o avisa tarde demais. O Oni não liga que retirem sua cabeça. Ele está se dividindo assim, e cada uma delas se transforma em mais uma cópia dele. Tanjiro tenta achar padrões e velocidade de regeneração em cada uma delas, mas em vão. Ele nota que havia perdido um deles de vista, e quando percebe, já está sendo levado para o céu por um deles que voa. Nezuko pensa em ir atrás dele, mas ele manda ela ajudar Genya. Porém, vê Genya sendo empalado por uma das cópias, que chama Genya de fraco. E o Ori com Tanjiro pergunta se ele tem tempo para ficar se preocupando com os outros, enquanto solta de sua boca uma rajada sonora. Tanjiro tenta usar sua técnica Hinokami Kagura, mas em vão. Ele não aguenta o ataque do Oni, mas corta a ponta de sua perna. Ele consegue maciar sua queda com as árvores, mas segue confuso por conta do som. E quando nota, o Oni já está preso em seus pés, e pronto para mais uma onda. E voltando após ser tacado longe, Muichiro vê Kotetsu sendo atacado e decide ignorar, pois numa emergência, apenas os mais capazes devem ser salvos, como os ferreiros mais habilidosos. Mas ao lembrar da fala de Tanjiro, ele resolve ir salvar o menino, e corta o peixe, mandando Kotetsu fugir e assumindo sua batalha. Ele mesmo assim continua vivo, e ele precisa usar sua percepção do que está acontecendo para tomar a decisão de partir o jarro que estava em cima do peixe, e só assim consegue derrotá-lo. Ele conclui que aquilo seria um familiar de um Oni mais forte que estaria atacando a vila. E ao matá-lo, Kotetsu acaba grudando no Hashira que ele disse não gostar, mas Tokito está com pressa para voltar à vila e deixa o menino ali. Mas ele pede para Tokito ajudar Haganezuka, que está trabalhando sem parar na espada de Tanjiro e não poderia se salvar. E enquanto Muichiro pensa em recusar, ele lembra das palavras do chefe dos caçadores, dizendo que em breve ele se acharia e que a névoa em sua mente sumiria. E com isso, ele decide sim ir salvar Haganezuka, enquanto leva Kotetsu nas costas. Ele está decidido que conseguiria salvar tanto o ferreiro quanto o vilarejo, pois ele era alguém reconhecido pelo mestre, o Pilar da Névoa. Enquanto isso, Tanjiro segue sofrendo na mão de uma das cópias da quarta lua, que está grudada em seus pés, quase soltando uma de suas ondas sonoras nele. Mas enquanto ele se preparava, Tanjiro age rápido e corta a cabeça do Oni, partindo da boca até o outro lado. Mas Tanjiro fica com medo do fato de ter cortado ele, pois cada vez que ele é cortado, ele se multiplica em mais pedaços problemáticos. Mas as cópias que surgiram são defeituosas e possuem o mesmo nome. Elas soltam seu raio sonoro, a queima-roupa em Tanjiro, mas ele enfim entende, o poder de ataque deles enfim diminuiu. O Oni provavelmente não pode se dividir em cópias fortíssimas indefinidamente, e que cada uma vista por ele anteriormente tinha o nome de uma emoção consigo, sendo prazer, alegria, tristeza e raiva, suas versões mais poderosas, e tudo que viria após isso seriam divisões dos poderes daquelas 4 formas superiores, e quanto mais divididas, mais fracas seriam. E com as 2 partes mais fracas o atacando, ele as empala com sua espada, mas do alto, a parte original está atrás dele. E chegou atacando com uma onda sonora e um rasante, mas Tanjiro consegue escapar sem problemas. Ele quer se apressar para voltar até Nezuko e Genya, mas nisso, ele percebe que os pequenos Onis presos em sua espada desapareceram, e percebe que eles não podem se dividir ainda mais que isso. Mas enquanto pensa, ele é acertado mais uma vez pelo Oni, o qual se gaba pela força de suas garras, e que podem até mesmo cortar diamantes. Mas o Tanjiro não tem nenhum diamante com ele. E consecutivamente, o Oni continua ferindo o Tanjiro pelo corpo, com ele não conseguindo deter os ataques. Mas em um ataque frontal, Tanjiro se prepara para atacar e é atingido, mas ainda assim, parte a cabeça do Oni ao meio. E aproveita sua oportunidade para partir num ataque ao Oni, que tenta se defender com um ataque sonoro, mas tem sua cabeça partida mais uma vez. O Oni cai no chão, dando aberturas para Tanjiro, mas antes que nosso menino possa fazer algo, o Oni se recupera e consegue escapar do ataque levantando o voo. E volta ainda mais motivado para atacar Tanjiro, que só consegue pensar em sua irmã que está lutando contra 3 cópias do Oni com Genya. E ela não está se saindo mal. Nezuko está competindo em força com o Oni superior, enquanto Genya está empalado no abdômen pela lança da forma da tristeza. E a forma do prazer está brincando com Nezuko, falando para ela se esforçar mais, mas a raiva acaba mandando ela acabar com isso de uma vez, desmembrando ela. E enquanto discutem quem mataria Nezuko primeiro, a lança da tristeza fica presa em Genya, que acorda mesmo nessa situação, rindo e ainda atira no Oni, arrancando sua cabeça. Porém, mesmo sem cabeça, ele começa a retirar a lança da barriga de Genya, que sofre bastante com isso, e desmaia instantaneamente, sangrando muito, e o Oni rapidamente recupera sua cabeça. O Oni acha estranho Genya não ter morrido, mesmo com sua lança em um ponto vital, e que acha que ele morreu quando sua lança foi retirada. Mas Genya começa a recitar um cântico budista e põe a mão em sua ferida. Os Oni acham aquilo estranho e até acham que ele seria um crente, mas a raiva percebe que ele ainda está vivo e manda a tristeza decapitar ele.
E enquanto ele tenta fazer isso, erra e Genin aparece em suas costas, prestes a decapitá-lo, dizendo que arrancaria sua cabeça quantas vezes fosse necessária até que ele morresse. Mas o Oni da raiva entra na luta e joga seus raios em Genin, que não consegue resistir ao seu ataque, mas mesmo paralisado com o raio, ele ainda consegue atirar e arrancar uma das mãos do Oni da raiva, que acaba perdendo o controle de seu ataque. E começa a se perguntar por que Genin não morria, mesmo com um golpe fatal de Aizetsu, a tristeza. E o próprio aproveita que Genin ainda estava na sua frente, indefeso, e acerta ele, jogando em um dos quartos do local. E o prazer decide terminar as coisas com Nezuko, perfurando ela com seus pés, falando com Sekido, a raiva, que após arrancar seus braços, ele poderia empalar ela com seu báculo, planejando coisas horríveis com o corpo imóvel de Nezuko. Mas ela não se dá por vencida e arranca o maxilar do Oni com um chute naquela posição. Ele fica se perguntando como ela havia feito aquilo, com aquela força e naquela posição. Nezuko arranca o próprio braço para se soltar, e com o sangue, ateia fogo no Oni com sua técnica especial. E ela ainda arranca o braço do Oni que estava segurando o leque, girando ele num golpe lindo. A raiva começa a ficar nervosa com o prazer, mas nisso, Nezuko usa o próprio leque do Oni para arremessá-lo longe com uma onda de ar. E quando ela tenta fazer o mesmo com o Oni da raiva, ele age rápido e enfia seu báculo na garganta de Nezuko e faz ela se ajoelhar, pisando em sua coxa e ativando seus raios para paralisá-la. E na floresta, Tanjiro segue sendo cortado pelo Oni da alegria, com suas garras afiadas. Sua velocidade aumentou, e ele não pode fazer muito para impedi-lo. Ele pensa em um plano para não derrotá-lo ali, mas Tanjiro hesita, porém precisa fazer isso. Enquanto isso, o Oni da tristeza segue se certificando que Genin estaria morto, mas o mesmo se levanta novamente, e mais uma vez está entoando cânticos budistas, deixando o Oni nervoso com aquela cena macabra. E Genin levanta, mesmo todo perfurado, dizendo para o Oni do nome de quem iria matá-lo. E quando Tanjiro mais uma vez está de frente para o Oni e o prédio onde Nezuko está, ele mira e pretende usar o Oni a seu favor. Ele corre para as árvores o atraindo, o Oni cai em sua armadilha e o persegue. E quando acha que iria pegá-lo com sua garra, Tanjiro desvia de seu ataque e finca sua espada na boca do Oni, partindo sua língua, que carrega o nome. Tanjiro começa a voar com ele e controlar sua direção, mesmo sendo perfurado por suas garras. Os dois voam de maneira descoordenada, mas acabam chegando até a mansão onde os outros Oni estão, e adentram uma parede com tudo, caindo perto do Oni da raiva. E chegando lá, Tanjiro vê sua irmã com o báculo perfurando seu pescoço e sendo torturada com raios. E parte para cima do Oni, que faz mais um báculo aparecer em sua mão e ataca Tanjiro, mas ele se defende usando o pé da alegria, que possui as mesmas células da raiva, e não seria afetada pelos relâmpagos. Tanjiro, mesmo aparecendo imediatamente ali, pensou em levar para a luta o pé de um dos Onis. Ele demonstra uma intuição incrível em batalha. E sabendo que não poderia cortar a cabeça do Oni dali com sua espada, ele mira na língua dele e consegue cortá-la. Pois se a língua for cortada, eles demorariam um pouco mais a se recuperar. E ele vai até Nezuko e utiliza o pé do Oni em sua mão para segurar o báculo com relâmpagos e retirá-lo de sua irmã. Ele consegue retirar, mas o Oni se recupera e para seu báculo em sua nuca, pressionando-o contra o chão, mas não faz mais nada fora isso. E Tanjiro nota que isso se devia a sua irmã, que estava segurando o Oni e medindo forças, e para forçá-lo a ceder, ela ateia novamente fogo nele. E enquanto eles estavam medindo força, o Oni do prazer surge no céu, com seu leque, e lança uma rajada de ar nos irmãos, que são soterrados por ela e pressionados até o andar de baixo, caindo desmaiados ali. Agora 3 das cópias do Oni superior estão em volta dos irmãos desmaiados. Enquanto isso, no vilarejo dos ferreiros, é decretado estado de alerta por conta da invasão dos Onis. Centenas de peixes com um jarro nas costas estão atacando os moradores e causando pânico. Enquanto isso, Mitsuri, que estava nas imediações dali, está voltando para a vila com seu corvo, que usam lá assim. Ela está empolgada para se esforçar lá. Tokito está carregando Kotetsu em suas costas, enquanto procura o Haganezuka, a fim de salvá-lo dos Onis, enquanto ele completa a espada de Tanjiro. E chegando lá, eles acham Kanamori sendo atacado por um Oni e o salvam. E conversando com ele, Tokito pede uma espada, mas fica sabendo que Tanjiro já havia falado com Kanamori sobre ele e havia pedido para ele ser compreensivo ao encontrá-lo. Ele tenta começar a conversar, mas é parado por Kotetsu, que fala sobre a pressa dos dois para ir salvar Haganezuka, e ele os leva até seu galpão para pegarem uma espada para Tokito. E quando eles já estão próximo do galpão, Kanamori manda ele ir na frente, pegar a espada e salvar os outros, mas Tokito o para ali puxando e diz que isso não seria possível. Ele percebe que algo está naquele barraco, e de uma das moitas sai um vaso que fala com eles. Tokito entra em estado de alerta e caminha devagar em direção ao vaso, que diz estar surpreso por eles terem o notado, e também reconhece que Tokito é um Hashira. A lua superior 5 sai de dentro do vaso e pergunta a ele se aquele galpão acabado era tão importante assim, e também pergunta o que estariam escondendo nele. Enquanto os moradores da vila são atacados pelos mobs de Gyoko, o Pilar do Amor aparece para salvar o dia e facilmente detecta como derrotar os peixes e corta o jarro em sua cabeça. Ela rapidamente derrota todos os Oni ali e parte para salvar o chefe da vila. O chefe está em uma situação nada favorável, enquanto é espremido pelo Oni. Todos os caçadores designados da vila foram mortos, e ele, que é o mais talentoso ferreiro da vila, tá quase indo de Americanas. Mas quando suas esperanças
forças estão acabando, chega Mitsuri com sua espada mole. O ferreiro que estava defendendo ou tentando defender o chefe se impressiona com o estilo e formato dessa espada. Mas ela não perde tempo e usa a primeira forma da respiração do amor, arrepios do primeiro amor, e parte o jarro do peixe com extrema facilidade. Ela salva o chefe da queda após ser solto no ar pelo Oni, que desapareceu, e vendo que ele está até falando gracinha para Mitsuri, ela conclui que ele está bem. E em outro lugar, Tanjiro está sentindo um cheiro, mas nota que isso era um sonho, e acorda com Nezuko, com o reino dos clones de Hantengo, e com ele nas costas. Mas eles são acertados por um dos raios, e Nezuko, já sem aguentar, cai desmaiada. E Tanjiro lembra que eles foram derrotados pelos demônios, e que ela acordou antes dele para lhe salvar. E quando o clone alado voa em sua direção, Tanjiro tenta fugir com ela no colo. Mas ele não tem tempo para isso, pois Karaku vai atrás dele mais uma vez, e agora mira em um local mais amplo e sem opções de fuga. Os dois irmãos são arremessados para fora da casa, mas Nezuko, ainda no ar, segura a espada de Tanjiro. E após a destruição, Nezuko está com metade do corpo embaixo dos escombros, mas se nega a soltar a espada de Tanjiro, mesmo cortando sua mão ali. E as partes de Hantengo seguem procurando eles. E com Tokito, Gyoko começa a dialogar com eles e diz que se apresentaria, chamando então um outro jarro, que começa a expelir um líquido preto e viscoso. E dele sai algo horrível. Vários ferreiros foram unidos em um único monstro junto de suas espadas. Ele começa a argumentar com eles e mostrar detalhes da coisa horrível que ele criou, com ênfase para as partes mutiladas dos ferreiros. Ele chama aquilo de arte, que ele criou com os amigos, e para fechar o balde de crueldade, ele demonstra o que acontece se ele virasse uma das espadas que ele usou para os empalar antes de colocar eles ali. Sangue voa para todo canto, e eles ainda sentem dor, mesmo naquele estado. Gyoko se diverte com o sofrimento de suas vítimas e de Kotetsu, mas Tokito não aguenta mais e parte para cima dele, se envolvendo em névoa e quase arrancando a cabeça do Oni. Mas ele mostra que é rápido e se evade com facilidade para cima de um dos telhados. Tokito percebe enquanto ele fala que Gyoko pode se mover entre os vasos e que também pode fazer isso com extrema rapidez, e decide cortar os vasos que ele está usando. Ele se pergunta como os vasos continuam aparecendo e, enquanto ele procura uma resposta, o Oni segue ficando cada vez mais puto com ele. Ele então invoca mais vasos, mas dessa vez saem mini peixes deles, que lançam agulhas em Tokito, que consegue fugir facilmente, mas eles também miram em Kotetsu, e quando iam acertá-lo, Kanamori entra em sua frente. Mas Tokito que recebe o ataque. Ele se move rápido e se põe na frente deles, parando alguns, mas sendo perfurado por vários outros. Ele então manda eles partirem dali, pois estão o atrapalhando, e continua recebendo os ataques de Gyoko, ficando cada vez mais perfurado por agulhas. Gyoko fala para ele que suas agulhas têm veneno e que o paralisariam, e quando ele chama os ferreiros de inúteis, ativa a memória de Tokito e o faz ficar pensativo, lembrando de seu passado. E quando ele desperta, parte para cima de Gyoko, cortando sua mão, mas não adianta muito, já que outra cresce de imediato, e dela nasce um vaso, que usa água para colocar Tokito em uma bolha. Ele não consegue cortar a bolha por dentro, e Gyoko se gaba por tirar a melhor arma de um caçador, e já começa a pensar em que bizarrices faria com seu corpo, revelando também o plano de acabar com a cidade de ferreiros e também colocar suas mãos em Ubuyashiki. E ainda no campo de batalha, Nezuko segue segurando a espada e banhando ela com sangue, e quando enfim, após tentar bastante, ela ateia fogo nela, transformando-a de preta para vermelha. Ele começa a se lembrar de um passado, com uma mulher idêntica a Nezuko e um Tanjiro um pouco mais velho. Ele liga isso à sua memória herdada, e também ao samurai com brincos de sol. E ele acha que sua espada ficou mais próxima da dele, e encontra forças pensando em todos que ajudaram ele a chegar até ali. E mesmo ferido, ele decide se esforçar para vencer os demônios. E então, ele se mostra para os Onis, chamando a atenção deles, e quando a cópia alada vai para cima de Tanjiro, a cópia da raiva começa a se lembrar de uma espada pegando fogo por meio das memórias compartilhadas de Muzan. Ele se lembra do espadachim que encurralou o Muzan e quase cortou sua cabeça, e nisso, Tanjiro ganha uma marca em sua testa, em formato de chamas, e sua forma fica ainda mais parecida com a de Oriichi. Ele ativa seu Hinokami Kagura, dragão da auréola solar, e faz uma fila de decapitações, passando contudo pelo Oni alado e sem pausa indo para o Oni do leque e decapitando ainda facilmente o Oni da raiva. Isso enquanto corta ao meio seu bastão. Ele nomeia essa técnica de dança da cabeça. Todos os três caem juntos, e ele se lembra de tudo que passou com a lua que derrotou anteriormente, sentindo tudo que precisava e se preparando para o último que faltava. Mas ele vê que Genya já tinha decapitado o Oni, e ao mesmo tempo, mas ele não parecia estar bem, e quando ele vira a cabeça, seus olhos estão pretos, e ele parecia ter virado um Oni. Genya parece bastante ameaçador, mas mais problemas aparecem. As partes decapitadas dos Onis que Tanjiro pensava ter matado voltam a se movimentar e falar. Ele
conclui que mesmo matando eles ao mesmo tempo, como haviam feito com Gyotaro, não seria a solução, e Nezuko começa a se mover novamente, e Tanjiro ajuda ela a sair dos escombros. Enquanto eles se abraçavam, ele começa a pensar sobre algo que lhe incomoda há bastante tempo. Ele pensa que talvez suas cabeças não sejam seu ponto vital. Algo parece estranho em relação a esses Onis, e esse cheiro que ele sentiu, mesmo que por um instante, era um quinto Oni. Ele começa a querer procurá-lo, mas subitamente, Gin agarra seu pescoço e fala para Tanjiro não se achar demais, pois ele quem derrotaria os Oni. Ele começa a falar sobre por que Tanjiro não foi promovido e sobre ele querer ser promovido a Hashira, mas Tanjiro simplesmente caga para as ambições dele e diz que o apoiaria, junto de Nezuko, e fala com ele que é um quinto Oni e pede para que Genya lhe ganhe um tempo, enquanto ele procura pela região, mas Genya acha que seria mentira dele, mas a inocência de Tanjiro ganha sua confiança. Porém, Tanjiro ouve o tilintar do bastão do Oni da raiva e tira Genya da frente, desviando de seu raio. Ele pede para que Genya lute com Nezuko contra os quatro, mas também fala para ele não cortar Nezuko, visto que ela é sua irmãzinha. Eles começam a batalha, e Genya senta o dedo com sua respiração do oitão. Isso enquanto Tanjiro começa a circular procurando o cheiro que lhe chamou a atenção. Enquanto Nezuko luta com um dos dois Oni, ele usa seu leque e movimenta fortemente o ar. E com isso, o cheiro de enxofre que se encontrava ali sai daquele local e faz com que seja mais fácil achar o Oni. Ele se concentra e cafunga pesado, e acha o quinto Oni. Ele está em sua forma medrosa e escondido entre os arbustos. Mas Tanjiro parte para cima dele gritando, e chama a atenção do Oni da raiva, que convoca Orochi para atrapalhar Tanjiro. Ele consegue falar para Gin a localização do Oni, mas a raiva segue lançando raios para atrapalhá-los. Ele pede para Nezuko parar, mas enquanto ele corre, o demônio do prazer joga Tanjiro longe com seu leque, mas ele consegue se prender em um tronco, mas nota que o Oni da raiva lançaria mais um raio para cima dele. Mas Nezuko parte em direção dele para parar o ataque de seu báculo, mas é impedido pelo Oni da tristeza, que a empala pela barriga, deixando o caminho livre para a raiva. E ainda com Gyoko, ele segue aprisionando Tokito e querendo acabar com ele afogado. O Hashira segue até calmo, verificando um ponto onde sua espada poderia lhe salvar dessa prisão, mas aparentemente todos os lados são a mesma coisa, e nada parece funcionar. Preso na água, ele não consegue usar suas técnicas de respiração, e esse pode acabar sendo seu último suspiro. E Nezuko está lutando contra o Oni da tristeza, tentando se soltar de sua lança, mas não parece funcionar, e ele pede para Sekido a crucificar. Mas enquanto ele se move para realizar isso, uma chama aparece em sua frente, e sua mão é decepada. Tanjiro volta ao jogo em grande estilo. O Oni alado ataca ele, mas Tanjiro se mostra muito mais rápido e eficiente. E o Oni da raiva, enquanto estuda seus movimentos, diz que desde que o conheceu, ele não parou de exceder o que lhe foi explicado a respeito de Tanjiro. Ele não para de evoluir, e é muito mais eficaz e inteligente em batalha do que ele poderia imaginar. O crescimento de Tanjiro, enquanto está no limite, é absurdo. Enquanto eles se distraem, Nezuko crava ainda mais a lança da tristeza em seu corpo, a fim de se aproximar dele e agarra sua cabeça, e quando consegue contato direto suficiente, ela usa seu sangue para atear fogo no Oni. A raiva está desesperada com a situação desfavorável e começa a procurar Karaku, o prazer, e ele está para ser cortado por Tanjiro, mas ele consegue antes disso usar seu leg e esmaga Tanjiro no chão. O que parece um ataque de gravidade está esmagando ele com todas as forças. E o Oni resolve ir atrás de Genya mais uma vez, e Tanjiro corta seu braço. Ele quer de toda maneira ganhar tempo para o companheiro, mas Genya ainda parece perdido, e Tanjiro está lhe dizendo as coordenadas, mas ele ainda precisa achá-lo sozinho. Enquanto ele procura, Tanjiro segue sendo espancado pelo Oni, mas em um ponto da floresta, Tanjiro identifica que ele chegou no ponto certo e manda ele olhar para baixo. E lá está, um minúsculo Oni, o corpo real pequeno e escondido entre a mata. Genya fica impressionado com o tamanho. Ele fica puto, se perguntando como deveria identificar aquilo, visto que não é maior do que um rato do campo. Os outros quatro são ridículos de forte, mas esse pequeno, quem está controlando eles. Mas enquanto ele reclamava e perseguia o Oni, ele consegue enfiar uma boa distância para acertá-lo com sua espada. Mas ao fazê-lo, ela quebra. A espada ao entrar em contato com o Oni, quebra. Genya entra em pânico ao saber que não era forte o suficiente para cortar o Oni. Ele não pode morrer para um poder tão baixo como o seu. E ao atirar nele, ele também fica ileso, causando ainda mais nervosismo em Genya. Mas em meio a isso, a raiva aparece atrás dele, com seu báculo mirado para sua cabeça, e pronto para empalá-lo. Ele começa a ficar com medo, ele sabe que não pode regenerar sua cabeça, e começa a temer a morte. Ele então lembra de seu irmão mais velho. Genya diz que queria virar um Hashira, e que seu irmão o reconhecesse, e também o perdoasse. Ele conta a história
de sua infância, onde sua mãe era pequena, e precocemente ele já era maior que ela. E seu pai, por sua vez, era grande, mas uma pessoa imprestável, a qual morreu esfaqueada. Ele diz também que seu pai, enquanto ainda vivo, vivia chegando bêbado e batendo em sua família, e mesmo assim, sua mãe com seu corpo pequeno, os protegia com tudo que tinha. E um dia, durante a noite, eles dão falta de sua mãe, e seu irmão mais velho sai para procurá-la. E mais tarde, alguém bate na porta, e todos seus irmãos correm para abrir, achando ser sua mãe. Mas ele pede para que eles não vão, pois poderia ser um outro alguém. E realmente o pior acontece. Ainda com a porta fechada, as crianças são atingidas e sangue voa para todo lado. Genya também é atingido, e um Oni entra na casa. Quando ele parte para cima de Genya, seu irmão aparece o segurando e levando ele para fora, pedindo para que Genya saia rápido dali. Ele vê seus irmãos feridos, mas aparentemente vivos, e ele manda eles pressionarem suas feridas e sai em busca de seu irmão. Mas em um certo ponto da vila, ele encontra seu irmão e sua mãe, com ela deitada no chão e sendo queimada no sol, e seu irmão imóvel e pasmo com a situação. Genya começa a perguntar o porquê ele havia feito isso e chamá-lo de assassino. E voltando à cena, Genya ainda quer se desculpar com seu irmão. Ele estava em pânico, vendo todas as crianças mortas, e ele pensou que seria seu fim. E o que ele achou ser um lobo era sua mãe na verdade, a qual havia se transformado em um Oni. E seu irmão lutou com ela para levá-la ao sol. E quando ele enfim encontra esse irmão, o qual o defendeu com sua vida, ele está denunciando e acusando ele. Logo no momento que eles haviam prometido proteger a família, seu irmão na época lhe disse que agora sem seu pai seria melhor para ele, mas que para o resto da família seria difícil. Então, de agora em diante, eles iriam proteger as crianças e sua mãe. Genya lamenta estar morrendo, sem a chance de se desculpar, mas fica feliz que a última coisa que se lembrará em sua morte será o sorriso de seu irmão. Genya não consegue usar técnica de respiração e nunca poderia se tornar um Hashira para se aproximar de seu irmão e pedir seu perdão, mas Tanjiro aparece e dá a ele mais esperanças. Ele vem com uma Beyblade e arranca fora o braço da raiva novamente, fazendo ela errar a cabeça de Genya e não matá-lo. E Tanjiro manda ele ir atrás do Oni, e que dessa vez ele conseguiria matá-lo, mas a tristeza aparece atrás deles e quer usar sua técnica de estocadas. Tanjiro sente o perigo e percebe que não conseguiria escapar, e que seria atingido, mas não sente o impacto, e quando olha para trás, Genya está completamente perfurado. Ele, ainda muito mal, manda Tanjiro ir atrás do Oni, pois ele seria o único que poderia decapitá-lo, dizendo que apenas dessa vez ele deixaria Tanjiro ficar com o crédito. E Tanjiro o persegue, percebendo o tamanho daquele Oni minúsculo, e enfim consegue encurralá-lo. Enquanto Tanjiro corria atrás do verdadeiro corpo do Oni, conseguiu encontrar uma brecha e fincar sua espada no pescoço dele, fazendo-o soltar um som agoniante. No entanto, Tanjiro percebeu a presença de outra entidade atrás dele, sentindo o cheiro dos outros 4 Oni, que aparentemente se fundiram em um só. Quando tudo parecia perdido e Tanjiro estava prestes a ser dominado, o demônio emitiu um som de tambor, dando origem a vários dragões de madeira. Nesse momento, Nezuko aparece e salva Tanjiro de ser devorado pelo demônio. O rosto do demônio é revelado, identificando-o como um 6º Oni. Enquanto Tanjiro tenta enfrentar o corpo principal, Genya lida com os outros demônios. Mas em um momento crítico, o demônio da raiva usa esses poderes para atrair e pulverizar o demônio da alegria e o demônio do prazer. Em seguida, ele ataca Izetsu, que protesta, mas é absorvido pelo demônio da raiva, resultando em uma transformação aterrorizante. Com sua enorme aura, o demônio protege o corpo principal e sufoca Tanjiro e Genya, tornando difícil para eles até mesmo respirar. Além disso, ele retira a força de seus braços e pernas. Tanjiro questiona o motivo do demônio tê-los chamado de vilões terríveis, e o demônio responde que eles estavam tentando matar um ser fraco que não podia nem se defender. Enfurecido, Tanjiro rebate dizendo que o verdadeiro vilão é o próprio demônio e declara sua intenção de cortar sua cabeça, dando início à batalha. E como Ichiro, que está aprisionado no vaso de água de Gyoko, com seus pulmões quase sem ar, ele se lamenta por não poder sobreviver e expressa o desejo de que seu mestre traga pelo menos mais 2 Hashiras para ajudar na luta. De repente, alguém fala com o Ichiro com uma voz diferente, surpreendendo-o, pois parecia ser Tanjiro, mas ele nunca havia dito essas palavras antes. Intrigado, o Ichiro tenta descobrir a origem da voz. Enquanto isso, Gyoko invade a cabana onde os ferreiros estão protegendo algo importante. Ele ataca um dos ferreiros, mas percebe que Haganezuka continua forjando a espada mesmo diante dos ataques, mantendo uma concentração admirável. Gyoko percebe que matá-lo seria fácil, mas precisa encontrar uma maneira de distrair o ferreiro para interromper o processo de forja. Enquanto Muichiro continua a conversar com a ilusão de Tanjiro, Kotetsu aparece e tenta tirá-lo do vaso d'água. Minions aparecem, atacando Kotetsu e ferindo-o gravemente. Surpreendentemente, ao invés de piorar a ferida, Kotetsu infla bolhas de ar no vaso, permitindo que Muichiro recupere seu fôlego. Com sua mente mais clara, Muichiro percebe que as palavras da ilusão de Tanjiro eram, na verdade, as palavras de seu
próprio pai. Ele então usa a segunda forma da respiração da névoa para se libertar do vaso e se preparar para enfrentar Gyoko. Muichiro rapidamente remove todas as agulhas e, para sua surpresa, diversos outros mini Oni surgem e avançam em sua direção. No meio dessa tensa situação, um flash de memória de seu pai aparece em sua mente, lembrando-o do que ele é capaz. Muichiro recorda que seu pai era um lenhador e, certa vez, saiu para buscar remédio para sua mãe doente. Infelizmente, um acidente fatal tirou a vida de seu pai nesse dia, fazendo Muichiro perder as duas pessoas mais importantes de sua vida. Ele também nos revela a existência de seu irmão gêmeo, Iwachiro, que tinha uma perspectiva amarga da vida e não acreditava na compaixão nem na confiança entre outras pessoas. Ele costumava menosprezar Muichiro, considerando-o incompetente e sem sentido. A convivência com Muichiro não era fácil, mas Muichiro teve um encontro significativo com uma mulher chamada Amane, que revelou a ele a rara linhagem de espadachins que utilizava a primeira respiração, encorajando-o a se tornar um caçador de demônios. Quando Muichiro compartilha o desejo de se tornar um espadachim com seu irmão, Iwachiro reage negativamente, ridicularizando a ideia e relembrando Muichiro de suas supostas falhas passadas. A discussão dos dois acaba os afastando e os irmãos param de se falar. No entanto, durante o verão, enquanto Muichiro estava bebendo água, um demônio aparece em sua casa. Iwachiro defende Muichiro do ataque do demônio, mas acaba perdendo seu braço esquerdo no processo. Muichiro fica enfurecido e, em apenas um momento de desespero, acaba esmagando o demônio, salvando-os da ameaça iminente. Apesar do demônio ter sido derrotado, a principal preocupação de Muichiro era a saúde e segurança de seu irmão. Porém, voltando pro quarto, ele encontra seu irmão, que acaba revelando para ele um segredo muito importante. O Mu, que ele tem em seu nome, não é de sem sentido, é de infinito. Então marcas de nuvem surgem em suas bochechas e ele entra em ação contra os demônios, utilizando sua quarta forma da respiração. Embora Kotetsu estivesse bem, ele pede a Muichiro que vá salvar Haganezuka. Enquanto luta contra Gyoko, ele vê uma marca no rosto de Muichiro, que se assemelha àquela mencionada por Muzan anteriormente. Gyoko, enfurecido, lança um ataque que os expulsa da casa. Apesar disso, Muichiro e o outro ferreiro são atingidos, mas graças à habilidade de Muichiro e a sua gratidão por ter a espada forjada, eles escapam do perigo. E Muichiro, relembrando as palavras de seu primeiro ferreiro, parte para cima do demônio e faz um corte bem preciso em seu pescoço. Gyoko fala para Muichiro não subestimá-lo, mas o Hashira responde com alguns argumentos. No entanto, o Oni não deu muita importância até que Muichiro provocou, apontando que o vaso de Gyoko não estava simétrico e estava péssimo. Essa observação despertou uma raiva imensa no Oni, que utilizou seu Kikijutsu 10.000 peixes voadores, mas Muichiro não deixou se abalar. E com a sua sexta forma da respiração, Névoa da Dispersão Lunar, derrotou todos os peixes com facilidade. Para a surpresa de Gyoko, seus ataques não surtiram efeito, nem mesmo o veneno transdérmico liberado pelos peixes. Muichiro então usou a terceira forma para dissipar o veneno. Nesse momento, Gyoko revelou sua verdadeira forma, uma que raramente é vista. Muichiro menosprezou a transformação, irritando ainda mais o Oni. Gyoko então atacou Muichiro, mas este esquivou dos golpes, embora sua roupa tenha sido desintegrada pelo ataque do Oni. Trocando provocações, Muichiro respondeu às zombarias de Gyoko e relembrou os momentos próximos à morte, onde viu os vermes consumirem seu corpo e o de seu irmão. A luta continuou com Gyoko utilizando ataques ilógicos, até que Muichiro desferiu a sétima forma da respiração da névoa, nuvens obscurecidas. O Oni começou a atacar o vento, na esperança de acertar o Hashira, mas Muichiro questionou por que o Oni achava que ele não estava levando a luta a sério. Então, cortou a cabeça do demônio, derrotando-o completamente. Após a vitória, Muichiro desmaiou, mas foi salvo pelo ferreiro que correu para ajudá-lo. Ao acordar, Muichiro viu um flashback de Rengoku e sentiu o apoio de sua família ao seu lado. Enquanto isso, a batalha de Tanjiro e os outros continuava. Os dragões não podiam ir além de 66 Shaku, mas Tanjiro acabou ferido e devorado pelos demônios. Nesse momento, a Hashira do Amor Mitsuri chegou em meio à luz da lua e salvou Tanjiro, assumindo a liderança da luta, demonstrando seus ataques com sua espada maleável. E quando ela entra na luta, Zou Rakuten insulta Mitsuri, chamando-a de vadia exibida. Zou ataca, mas Mitsuri é revida. Tanjiro fica impressionado com a destreza de Mitsuri ao manejar aquela espada, e o Oni continua a desferir ataques. E Mitsuri responde usando a segunda e sexta forma da sua respiração, e em meio à luta, o demônio faz com que seu corpo principal saia da batalha, mas Mitsuri consegue agarrá-lo. No entanto, Tanjiro percebe que cortar o pescoço do demônio não adiantaria, mas nem tem tempo de alertar Mitsuri, que acaba tomando um grito sônico a queima-roupa. Zou fica impressionado com a resistência da Hashira, pois ela manteve seu corpo intacto, apesar de imóvel. E enquanto ele se prepara para dar o golpe final, somos levados a um flashback, onde vemos Mitsuri levando um fora. E depois, mais ainda no passado, testemunhando Mitsuri ainda criança, contando a história que sua mãe sempre lhe contava, sobre quando ela levantou uma pedra de 15 quilos. Desde pequena, Mitsuri comia muito, e era conhecida por vencer vários lutadores na queda de braço. Com o tempo, começou a se comparar com outras garotas, questionando se seria capaz de ser mais feminina. Por isso, fingiu ser fraca, pintou o cabelo de preto e passou a comer menos, vivendo uma crise interna sobre quem ela deveria
deveria ser. Voltando à luta de Tanjiro, Gen e Nezuko, eles conseguem salvar Mitsuri do ataque do demônio, e após o Oni lançar um poderoso ataque, Mitsuri o corta, determinada a salvar todos e provar que não seria derrotada. Ela se lembra de seu mestre, a encorajando a se orgulhar de sua força, e compreende que aqueles que a julgam apenas sentem inveja de seu talento. E ela também se lembra de Obanai a presenteando com uma meia listrada. Ela se levanta e ataca o demônio, pedindo que os outros vão atrás do corpo principal enquanto ela o distrai. Tanjiro consegue detectar o cheiro do corpo principal. Zorakuten percebe uma marca no pescoço de Mitsuri, Mãe zomba dizendo que eventualmente ela também perderá suas forças, assim como todos os humanos. Ao voltarem ao corpo principal, eles atacam a árvore que cresce rapidamente e se move em alta velocidade. Sem outras opções, Genya começa a morder a madeira até conseguir chegar no corpo principal. Com a ajuda do Kikijutsu de Nezuko, conseguem abrir o casulo, mas percebem que o corpo não estava lá. Vendo o corpo fugindo novamente, Tanjiro fica enfurecido e grita com o demônio para que ele enfrente suas responsabilidades. O demônio se lembra do passado, onde já falaram para ele assumir a responsabilidade, e a perseguição continua. Genya então, vendo que eles não o alcançariam, arranca uma árvore do chão e taca na frente do demônio, para impedir sua fuga. Porém, o demônio fica cada vez mais rápido. Tanjiro, por causa de seu machucado na perna, que sofreu durante a luta contra Zorakuten, está mais lento que os outros, lembrando do conselho de Zenitsu sobre a respiração do trovão. Tanjiro então concentra sua energia em cada fibra de sua perna, fazendo-o então ser possível utilizar a respiração do trovão e alcançar o demônio. Ao encostar a espada no pescoço do demônio, ele cresce rapidamente e começa a esmagar a cabeça de Tanjiro. Genya e Nezuko intervêm para ajudá-lo, mas no processo, Genya acaba sendo queimado pelo fogo de Nezuko. Tanjiro continua a tentar cortar o demônio, mas num ato de desespero, o demônio se joga do penhasco, levando os dois consigo. Agora sem seus dois braços, o demônio busca por carne humana para recuperar suas forças. Enquanto isso, Tanjiro acorda e fala que ia atrás do demônio, se jogando da árvore, se preparando para ir atrás dele. Nisso, Muichiro o chama e joga uma espada para Tanjiro, que a pega antes de Muichiro desmaiar. Tanjiro combina os dois estilos, do trovão e seu estilo Hinokami Kagura, para atacar o pescoço do demônio, e finalmente o corta. O demônio maior, que continha o corpo do outro demônio, também é derrotado. Porém, quando ele corta a cabeça desse demônio, ele nota que tinha uma palavra em sua língua, lembrando que todos os corpos que não são o principal têm ela. Ele então percebe que ainda teria problemas. E quando ele nota que o sol está vindo, ele começa a perceber que Nezuko está sendo queimada pelo sol. Ele se vê dividido entre salvar sua irmã ou proteger os ferreiros, já que o demônio sem cabeça ainda continua indo atrás deles. E enquanto ele agarra Nezuko para tentar protegê-la do sol e ela diminui para ficar encolhida nele, Nezuko toma uma decisão e chuta Tanjiro na direção do demônio, sacrificando-se para ajudá-lo. Enquanto ele luta contra o demônio, Tanjiro lembra de todas as batalhas que enfrentou ao lado de Nezuko, desde que ela se tornou um Oni, até os dias atuais. E com essa determinação, Tanjiro corta o corpo do demônio e, finalmente, o pescoço do corpo principal. O demônio superior tem seu passado revelado. Ele era um humano covarde e cruel, cometeu crimes e furtos, mas foi transformado por Muzan para sobreviver ao sol e saciar sua sede de sangue. O demônio queima até desaparecer completamente. Após a luta, Tanjiro fica em prantos, aliviado por ter vencido, mas devastado pela perda de Nezuko. No entanto, Nezuko surpreende a todos ao cumprimentar o dia, resistindo ao sol. Os ferreiros ficam emocionados e Tanjiro também, então abraçando sua irmã, chorando de felicidade por vê-la bem. Em seguida, o foco volta para a luta de Mitsuri e Zorakuten, e a batalha chega num ponto crítico, quando ela estava quase para ser derrotada, mas milagrosamente, o corpo de Zorakuten se desintegra, salvando Mitsuri. Em outra parte, onde o Muzan estava escondido, ele comemora a descoberta de um demônio que resiste ao sol, e após matar uma família de humanos, seu passado é revelado, mostrando sua transformação em demônio e sua busca pelo lírio da aranha azul. Muichiro agradece a Tanjiro, pois graças a ele, conseguiu recuperar algo importante. E Tamayo escreve uma carta explicando que o sangue de Nezuko continua a mudar, e que ela pode ser capaz de conquistar o sol em breve. No dia em que Tanjiro parte do vilarejo, os líderes agradecem sua proteção. Ele se despede dos ferreiros e encerra a nossa temporada. E galera, essa foi a terceira temporada de Kimetsu no Yaiba. Se você quiser mais temporadas e mais vídeos como esse grandes aqui no canal, deixa o like e se inscreve que eu tô contando com vocês. Vejo vocês no próximo vídeo. Fui!